Nos últimos 2 conteúdos que você está acompanhando sobre o desenvolvimento e a construção da Fórmula Mayer, nós encontramos um problema e depois nós encontramos um raciocínio que resolve esse problema. No vídeo que está começando agora, eu quero mostrar o que acontece quando tudo isso, quando toda essa metodologia é aplicada na prática. Então aqui a gente sai do puro conceito e vai para o campo de batalha, e vai para o trabalho, e vai para a vida real de um fotógrafo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou apresentar para você, que já apareceu também um pequeno corte no nosso documentário, o Aleph. O Aleph foi o nosso aluno número 1. O Aleph conheceu o meu trabalho através do YouTube, primeiramente, e depois ele foi para o Instagram, e depois ele assistiu todos os dias e todos os vídeos que a gente veio publicando dentro do nosso canal. Foi muito legal que, inclusive, ele compartilhou que todos os momentos que ele estava editando ou estava no computador, ele já colocava um dos nossos vídeos do canal para poder escutar enquanto está trabalhando, né? E o Aleph chegou dessa forma. O Aleph participou de todas as Mayer Class que nós já fizemos. Ele comprou avaliação de perfil do Instagram. Ele participou da grande maioria dos produtos que eu já desenvolvi e já disponibilizei para todos os fotógrafos. Quando eu abri o acesso antecipado do Fórmula Mayer, o Aleph comprou antes de eu ter qualquer prova pública, além das pessoas que estão próximas a mim, que já aplicam a nossa forma de trabalho, a nossa ideologia de trabalho. Ele comprou, consumiu o conteúdo e já aplica na sua vida desenvolvendo o seu trabalho de fotografia. Desde já eu quero agradecer ao Aleph por tanta confiança, por ele já ter passado em todos os nossos produtos e agora principalmente estar no Fórmula Mayer e trazer esse relato tão bacana que a gente vai assistir. Então aqui a nossa ideia é te mostrar quando a gente sai do conceito, quando a gente sai da teoria e entra na aplicação, o que é que o Fórmula Mayer é capaz de transformar na sua vida e no seu trabalho. Acaba que o preset vira um amuleto. E aí você fotografa de qualquer jeito e você fala assim, não, eu vou colocar o preset e eu só mudo o balanço de branco ali. Resolvido. E aí, resolvido. Só que o preset também, a maioria das vezes, é comprado. E aí você acaba usando uma edição que não é a sua. Não é a sua Sim, identidade. Foi uma outra câmera que a pessoa configurou aquele exato, preset, foi uma exato. outra realidade, às vezes até um outro país que não tem o mesmo clima daqui, o Uma luz balanço de branco. completamente diferente. Exatamente. E aí, acaba que a gente não se enxerga nas fotos porque aquilo acaba que não é 100% autoral. A fotografia pode ter sido de fato autoral, mas aí chega na edição, você coloca um preset de uma outra pessoa. Acaba que o preset vira um amuleto. E não é verdade? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Quem sabe porque faz muitos e muitos anos, mais de 10 anos, que eu não utilizo preset. Mas acaba realmente que o preset vira um amuleto. Na grande maioria das vezes, e em conversa com outros colegas, com outros fotógrafos, eu já ouvi, cara, se tira o preset da minha vida, parece que a minha fotografia acabou. Parece que o meu trabalho está acabado. Se eu não aplico o preset, parece que tudo fica horrível. Não dá, não tem como. E aí é que tá, o preset realmente vira um amuleto. Por que que o preset vira um amuleto? Porque não tem o raciocínio que resolve esse problema. Quando entende-se o raciocínio a resolver o problema do preset, você pode até fazer de trás para frente o que o preset faz. Por quê? Porque você entendeu exatamente aquilo que você está produzindo e qual é o caminho dentro da edição que você precisa seguir para chegar ao resultado que você deseja. Esse é o brilho do raciocínio. Essa é a resolução do problema. Você não vai resolver o problema com outro problema. Por exemplo, hoje você está infeliz com a sua edição, então você compra um pack de preset para tentar resolver esse problema. O fato é que você não vai conseguir resolver esse problema exatamente porque o preset é de alguém completamente diferente de você. Alguém que enxerga outras coisas, que sente a luz de outra forma, que entende o processo de edição muito diferente do que você entende. No futuro, você pode fazer os seus próprios presets. Você pode ir lá e entender qual que é o seu raciocínio e fazer pré-definições só para facilitar quando você chegar numa ocasião que você identificou que é a mesma ocasião que você já viveu em alguma outra situação. Mas o preset, ele só, por si só,
não vai resolver o seu problema, independente do profissional que você adquire esse preset. Porque o que você precisa é desenvolver o raciocínio que resolve, na raiz, o problema da sua identidade, da sua edição e de tudo aquilo que você está buscando resolver. Uma das primeiras coisas que o Aleph comentou comigo quando a gente teve essa conversa foi o tempo. Em conteúdos passados, a gente já mencionou que a aplicação do Fórmula Mayer que consome menos tempo de edição. Por quê? Porque tudo é um processo repetível. Mas eu vou deixar o Aleph falar isso para você. Vi tudo desde o começo. E o começo também é muito bom sobre organização, porque parece que é uma coisa simples, mas se você não aplica essa organização, depois fica difícil. Não fica difícil um mês depois. Fica difícil daqui a um ano, o casal te pede as fotos e você não sabe onde que tá aquelas fotos. Eu editei um casamento assim, numa manhã, comecei 6 horas, na hora que era meio-dia já estava tudo pronto. Eu falei, meu Deus, cara, não tem condições, realmente é outra realidade. Eu fui no detalhe, igual você explicou lá no curso, sobre deixar a foto alinhadinha, né? Para esses detalhes todos, tudo certinho. Não foi passando assim, vou passar rápido aqui só para entregar. Eu fiz no detalhe e ainda assim, numa manhã eu consegui entregar tudo. Isso é o que acontece quando você tem um processo fechado. Quando você possui o desenvolvimento da ideia dentro do seu próprio trabalho. Por isso o Fórmula Mayer ele não começa diretamente atacando na edição. Ele fala sobre o processo de pós-produção completo. Por quê? Porque detalhes de quando você ainda está fazendo o backup das suas fotos depois de fazer o seu trabalho vão fazer total diferença até o final da entrega do seu material. Tudo é uma reação em cadeia para que tudo acabe sendo otimizado e ele atinja objetivos além da própria criatividade da edição. Além do próprio resultado da foto em si que você precisa editar e chegar naquela cor, e chegar naquela luz e tudo mais. Então, tudo isso é uma reação em cadeia que você inicia lá quando você senta na frente do computador depois de fazer um trabalho e finaliza apenas quando você vai entregar esse trabalho para o seu cliente. Nada pode ser negligenciado, senão você não vai conseguir fazer uma edição de um casamento. Nem precisa. Depois de um certo tempo, não precisa nem começar às 6 horas da manhã. Você começando às 8 horas da manhã, meio-dia, provavelmente você vai estar entregando o seu trabalho, a parte de edição. Porque há etapas antes, a parte de seleção, a parte do backup. Então, tudo isso precisa ser desenvolvido. Agora, editar um trabalho numa manhã, você com certeza vai fazer isso fazendo a aplicação do Fórmula Mayer, assim como o Aleph está fazendo. Isso tudo que você viu, isso tudo que a gente está conversando, de uma forma concreta, mudou a maneira de você trabalhar? 100%. Desde quando eu já estava vendo os vídeos no YouTube, né, já estava mudando muita coisa. Até o flash fora da câmera eu nunca tinha usado. E aí vendo o vídeo de você apresentando o flash lá, que era, eu acho que chama X3 Nano, né? E aí eu comprei o transmissor? Primeira vez. Como é que é? O transmissor, o X3? Isso, aham. Aí eu usei a primeira vez, eu falei assim, caramba, é outra coisa, realmente dá muita diferença. Desde aquele momento já começou a mudar. Depois começou a mudar a estrutura como eu guardo as fotos, e aí mudou a maneira como eu fotografo, que agora é totalmente diferente, a maneira como eu edito e a maneira como eu entrego. Então, tipo assim, mudou foi tudo. Que maravilha! Não, e olha só, não houve ainda nenhum curso de fotografia propriamente dito. Exatamente. Só foi o conteúdo gratuito e um curso de edição. Exatamente. Não, eu falei isso com a minha esposa, eu falei assim, cara, o curso de edição dele vale por um curso completo de fotografar, de configurar a câmera. Você ensina tudo sem precisar mencionar aquilo. A mudança sempre é muito bem-vinda. E eu fico muito feliz em poder presenciar um relato já do aluno, do nosso primeiro aluno do Fórmula Mayer, mas já é alguém que vem consumindo vários e vários conteúdos que eu me proponho a disponibilizar na internet. Acaba sendo uma mudança que agrega valor. A mudança boa é aquela que você sente a positividade, é aquela que você sente o retorno positivo. Isso é uma mudança boa. Logicamente, ninguém gosta de mudar para pior, todo mundo gosta de mudar para melhor. Esse é o nosso objetivo aqui, é propor uma mudança do início que você começa a pós-produção do seu trabalho até a entrega da finalização dessas fotos na galeria final do seu cliente ou num álbum,
Tudo isso é uma proposta de mudança positiva e não de uma mudança negativa. É um destrave de identidade visual, é economia de tempo, é poder ter tudo muito organizado, fácil acesso, um processo claro, muito bem desenhado, muito bem composto, com 15 anos de construção. É para isso que existe esse desenho, é para isso que essa fórmula que a gente está te oferecendo aqui, ela é positiva, porque ela trata de uma mudança completamente benéfica para os seus dias, para sua rotina e para o seu trabalho de fotografia. Aprofundando um pouco mais sobre tempo, sobre o tempo que a gente tem disponível para nós, teve algo na conversa do Aleph que, independente do resultado que ele alcançou em termos visual, independente do processo estar muito claro para ele, o que mais ficou comigo foi o que ele fez com o tempo dele. Porque depois que se tem filho, você se vê nessa necessidade de estar participando, de você levar na escola, de você levar para a criança brincar, você dar banho. A minha rotina aqui é muito tranquila, eu gosto de estar presente, sabe? De levar ele no parque, de brincar com ele, de dar o banho nele, igual eu dei a janta para ele. Então isso para mim é importante, e ter esse tempo para mim vale muito. Vale mais do que se eu estivesse recebendo às vezes um dinheiro. Só que a gente precisa de dinheiro, né? Então quanto mais rápido a gente entregar um trabalho, mais tempo de qualidade a gente vai ter com a nossa família. Sem dúvida alguma, cara. Você entendeu tudo o que o Fórmula Mayer entrega. Parabéns. Saiba de uma coisa, o Aleph não é um caso isolado. O Aleph é o que acontece quando o fotógrafo para de improvisar e ele decide pelo caminho do profissionalismo. O talento já estava lá. Já está aí com você. O talento já está dentro de você. O que falta é o caminho. O que falta é o raciocínio para resolver o problema de destravar o seu talento. Já está tudo aí dentro de você. Você já tem isso. O que te falta é o caminho. E eu fiquei pensando muito mesmo, que você falou o seguinte: se você fotografar um casamento, um ensaio que seja, você entregaria a foto para o seu cliente sem nenhuma edição? Aquilo me fez pensar muito. Eu falei assim, caramba, isso aí realmente vai fazer toda a diferença. E o que impressiona em tudo isso é realmente a transformação. É a energia na voz de alguém quando entende que encontrou a explicação daquilo que, por vezes, ele olhava, sentia que estava alguma coisa errada, que fazia, mas nada era suficiente. Agora ele sabe nominar. Por quê? Porque ele tem clareza. Ele entende a construção de um raciocínio porque ele sabe do problema, conhece o raciocínio, aplica e resolve. Isso é o Fórmula Mayer. É para isso que eu construí esse material, é para isso que eu construí esse produto. Não para criar um fotógrafo diferente, mas sim completamente para dar estrutura para o fotógrafo que você já é, ou mais. O fotógrafo que você ainda nem sabe que é. Para isso foi construído o Fórmula Mayer. Tudo que você viu nesse vídeo e nos outros é o Fórmula Mayer em prática. Não é o que eu prometo, não é o que eu tô falando aqui para você. É a prática, é a vida, a rotina, o dia a dia do fotógrafo acontecendo. Você viu isso na transformação do meu trabalho, na transformação da minha família, consequentemente. Você viu isso no trabalho do Johnny, no trabalho da Sabrina. Emocionante o trabalho da Sabrina, junto com as palavras dela. Você viu isso agora, principalmente nesse vídeo aqui, o relato do Aleph, que foi o nosso primeiro aluno do Fórmula Mayer. Então tudo isso não é o que eu prometo. É a prática. Todo esse conteúdo foi pensado e construído para te mostrar a prática. Por quê? Pelo alto nível de possibilidade do Fórmula Mayer transformar também o seu trabalho e a sua vida. O Fórmula Mayer é um curso de edição profissional de fotografia, onde nele você vai ter um desenho de pós-produção completa, desde o momento que você senta na frente do computador, depois que você sai de algum trabalho de fotografia, até o momento que você vai entregar essas fotos para o seu cliente, passando por todos os processos, backup, seleção, edição. A maior parte desse conteúdo, obviamente, é na edição, práticas inúmeras de ensaio de casal, de gestante, de família, de casamento, tudo na forma prática de aplicar.
Lá você vai encontrar cada pequeno detalhe. Depois a gente vai para exportação, para diagramação, para criação de galeria e melhor, ao longo do tempo todo esse conteúdo vai crescendo, porque ele não é um curso estático, ele é um conteúdo mutável, que ao longo do tempo nós vamos trazendo os novos conteúdos, novas práticas para que você possa acompanhar enquanto você tiver acesso à nossa plataforma. A partir daqui você está convidado, as portas estão abertas para que você possa ingressar ao Fórmula Mayer, para que você possa aplicar essa transformação dentro do seu trabalho também. Eu fico muito feliz que você tenha acreditado nesse conteúdo, confiado em todas essas palavras e eu espero você lá dentro do Fórmula Mayer. Tchau!